convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 29 até o 34. E destacamos o versículo 34, que diz assim: Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. O tema de hoje é: pela fé em Jesus, conhecemos a Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer na igreja cristã é aquilo que Jesus fala na parábola do joio, o joio no meio do trigo. E o que quer dizer isso? O apóstolo Paulo está falando sobre o mesmo assunto, o joio no meio do trigo. Tinha uma pessoa que tinha uma terra e ele semeou uma boa semente de trigo. Mas de repente nasceu o joio, que ele é muito parecido com o trigo, mas é o capim. Então os funcionários falaram para o patrão: escuta, patrão, mas o senhor não semeou boa semente? Ele disse: sim, um inimigo fez isso e por isso está aí o joio no meio do trigo. Jesus, ao explicar esta parábola, ele diz para os discípulos e para aqueles que estavam próximos dele, ele disse o seguinte, que a plantação é a igreja. A palavra foi semeada e muitas pessoas, ouvindo esta palavra, foram convertidas por ela. E esses são a boa semente. Nasceu então aquela semente que produziu um bom fruto. Mas o inimigo, o diabo, ele semeou dentro da igreja o joio, ou então pessoas que perderam a fé, pessoas que nunca tiveram a fé, pessoas que estão lá dentro da igreja para perverter a igreja. E o que fazer? É triste isto para Deus, saber que dentro da igreja tem pessoas que não são cristãs. São pessoas que somente se preocupam consigo mesmos, são pessoas mentirosas, pessoas que vão devagarinho conseguindo galgar algum cargo dentro da igreja e eles ficam lá para incomodar os cristãos, nada mais do que isso. E o apóstolo Paulo está diante da mesma situação que Jesus ensina. A parábola do joio e do trigo, ela é bem semelhante ao que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de algumas congregações, especialmente de Coríntios, que ele começou a trabalhar lá e fez a missão. Então eles foram se formando numa congregação. Mas agora ele disse, para uma tristeza grande dele e para a vergonha de muita gente, que vários desses que estão lá na igreja em Coríntios não são cristãos. Estão como o joio no meio do trigo. E nós não temos como fazer isso de forma diferente na igreja, porque nós não conhecemos a fé das pessoas, nós não sabemos, não está escrito na testa. Eis aí um cristão, eis aí um pagão, um intruso. Nós pregamos a palavra do Senhor, mas alguns sintomas nós percebemos. O joio é bem diferente do trigo, por isso quem trabalha na roça sabe que o capim é diferente do trigo. É diferente do soja, é diferente do milho, é diferente do feijão, é diferente da horta. Na horta temos alface, o repolho. O capim sempre é diferente e nós percebemos logo isso. Jesus está falando desta forma também, dizendo que nós vamos ver a diferença nos frutos e também na postura da planta. E o apóstolo Paulo, já também sabendo desta mesma situação, ele diz: olha, está cheio de gente aí que não é cristão, não conhecem a Deus. Por isso, se você recebeu a fé em seu coração, trate de cuidar
Cuide muito bem da tua vida. E o apóstolo Paulo diz, cuidado para você não ficar pecando por aí. Pecar sem arrependimento e outra, retornar ao pecado, achando que Deus não vai ligar para isso. Cuidado, porque nós podemos perder a fé. E quando pessoas dentro de uma congregação perdem a fé e começam a querer liderar essa congregação está prestes a ser destruída. E nós precisamos abrir os olhos, porque pessoas que mentem, pessoas que têm más atitudes, pessoas que pecam e não se arrependem, cometem os mesmos erros e nunca se arrependem e acham que os outros são culpados, esses são o joio no meio do trigo. Quanto a nós, cristãos, vamos ficar firmes na fé e pedir que Deus sempre nos ajude. Ajude-nos a que Ele seja o grande administrador da sua igreja e não pessoas que estão pervertidas neste mundo. Pedimos a Deus que venha ajudar na nossa congregação, nas outras congregações, em toda a igreja espalhada pelo mundo, para que nunca, jamais entre alguém que está pela força de Satanás para deturpar a congregação e a destruí-la. E nós fiquemos espertos. Quando a nossa congregação começar a ser administrada por pessoas pagãs, nós precisamos reagir. E uma das formas de reagir é clamar fortemente ao Senhor pedindo ajuda. E se Deus permitir que essas pessoas que são o joio no meio do trigo continuarem a querer administrar a congregação, nós precisamos também, quem sabe, pedir uma outra oportunidade de participar de congregações que ainda são administrados por filhos de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe a mim também como pastor, para que nós nunca caiamos da nossa fé, para que nós nunca desistamos da verdade que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, para que nós nunca sejamos administrados numa congregação por pessoas pagãs. Nós conhecemos a Deus pela fé em Jesus Cristo, e isso nos basta para anunciarmos a palavra ao nosso semelhante, para constituirmos uma congregação e para vivermos conforme a sua vontade. Isso já é o suficiente. Por isso nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de viver de forma digna aqui na terra, junto com Ele e junto com muitos e muitos irmãos e irmãs na fé. Obrigado, Senhor nosso Deus, por tudo isso. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, afaste Satanás e os seus filhos de todas as congregações. Afaste Satanás e esses filhos dele de toda a igreja cristã, pois eles são pervertidos e usam da mentira e querem a destruição. Por isso nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados e venha habitar na nossa congregação e seja realmente o dono de tudo isso, em nome de Jesus. Amém.